número 4, tá? Boa. O José Roberto mandou assim: se eu tomar Tribulus ou maca peruana, vou utilizar os receptores que poderiam estar novos para uma futura harmonização? E assim quem manda a largada não tem nada a ver. Abraço do Pará. Nada a ver. Cara, esse superestimou a maca. Esse acredita. É aquela coisa de tomar cerveja achando que é achando cocaína. que é cocaína. Maca peruana e Tribulus terrestres. Eu vou falar sobre casos clínicos, pessoas que eu vi utilizando e que tiveram excelentes resultados. Tribulus terrestres e maca peruana. Melhora da libido, da disposição física, do vigor físico, condições que levam você a ter melhor desempenho sexual, melhor desempenho nos treinos, melhor desempenho na sua vida. Agora, nenhuma planta será capaz de levar você a algum tipo de aumento da testosterona que te leve a doses suprafisiológicas, por exemplo. Nem medicamentos. Se você entrar num citrato de clomifeno, e aí eu divido essa informação com um especialista, se você tomar um citrato de clomifeno, eu estou falando de um medicamento alopático, voltado diretamente para a produção de testosterona, você não vai entrar em suprafisiológico. Estou mentindo? Não entra. Só Agora, se ele quanto mais combinar uma com uma planta. testosterona. Não, eu estou falando de medicamentos que induzem de alguma forma a produção de testosterona. Sim. Se eu estou falando que um medicamento criado em laboratório não é capaz disso, uma planta muito menos. E a pergunta foi se ia gastar o receptor, né? Lembrando que o receptor androgênico é o contrário do que a gente está acostumado a ver com outros receptores. Então, o receptor androgênico ele é estimulado pelo uso da testosterona e você acaba sintetizando mais receptor androgênico com o uso da testosterona. Então, depois a gente pode entrar na questão de perda de efeito, é outro assunto. Mas aumentar a tua produção natural de testosterona ou melhorar a sintomatologia que a pessoa pode ter, sabe o que não acontece chega muito? perto de saturar sabe o que nada. acontece muito? Tem alguns estudos, aí os meninos devem ler esses estudos, assim, que é fácil o acesso do Tribulus, que o Tribulus é muito difundido no Brasil, por todas as farmácias de manipulação, né? Então existe um uso muito grande do Tribulus no Brasil. E aí, nesses estudos, realmente o que o Renato falou é super verdade. O cara começa a usar Tribulus, às vezes numa dose alta até, ele tem que mesmo. ser alta pra falar a verdade. Sim. 3 até 3 5 gramas. gramas por dia, né? Então, assim, dividido, né? Sim. E aí ele vai ter um pouco mais de desenvolvimento físico, de desempenho, foco ali na hora do treino, um pouco de desempenho sexual. E isso gera uma condição para ele ter um treino melhor. Ele tem um treino melhor. Então ele começa a ter mais foco em várias coisas. Ele faz uma dietinha melhor, ele vai treinar melhor e mais forte, pegar mais carga e vai tomar o Tribulus. Nesses estudos, daí os caras vão lá e dosam a testosterona. Só que daí, cara, o cara teve uma mudança de hábito muito grande. Melhorou a dieta e melhorou muito, principalmente o treino. O treino vai trazer todas aquelas respostas enzimáticas que vai aumentar a testosterona, o próprio treino. Mas daí não é o Tribulus que está aumentando, é o treino. O Tribulus tem uma ação indireta. Direta, entendeu? E é muito bom. É muito bom, é pra maravilhoso. caramba. É legal. Todo mundo que me pergunta, Renato, o que você acha da maca peruana e do Tribulus? Eu falei, cara, combinado é muito bom. Você é natural, você é um cara que tem um estilo de vida diferente. Maca peruana e Tribulus é muito bom, mas você não pode superestimá-lo. Achar que é ele que vai aumentar, vou tomar só ele e vai Como ficar bom. o Cami disse, você não pode tomar cerveja achando que você está usando cocaína e ficar louco, achando que você vai ficar louco de cocaína. É mais ou menos isso. Não pode. Não pode. Mas é isso. Mas assim, é legal a gente falar sobre isso, porque a maioria das pessoas que estão acompanhando, elas não querem deixar de ser natural. Então, muitas vezes a gente vê alguém que usa hormônio ridicularizando um hábito de alguém que é natural. Exato. É assim, Falando mal isso da aí maca serve. peruana, do Tribulus, amigão, Da mesma o forma cara que quer isso. Da mesma forma que fala mal de cafeína ou de pré-treino legalizado. Alguém que usa droga para treinar, Exato. que usa O Potenai, cara toma Potenai, ele vai falar mal de Sim, um o cara, pré-treino exato, normal. o cara usa Lógico. anfetamina, claro que ele vai falar mal de um Só pré-treino. que Isso aí assim, não presta. Porra. não presta para você que é um drogado. Exatamente. Entendeu? Exato. Cara, Exatamente. É que a fitoterapia é muito importante. Não, o cara me manda muito bem. A fitoterapia é muito importante que o prescritor tem que ter a sensibilidade que aquilo vai ter mudanças mínimas na pessoa e às vezes não perceptíveis. Mas o que eu coloco pro pessoal? O sistema límbico e a amígdala, que é aquela vontade de você viver, de você levantar da cama, fazer suas coisas,
Isso é maca, importantíssimo. mucuna, pigeão africano, ashwagandha. Nossa, Cara, todas elas. Tem uma lista para você melhorar o seu tônico de vida. Agora, relacionar isso com aumento sérico de testosterona e hipertrofia é um hiato muito grande. Mas não significa que isso não vai trazer muito resultado numa pessoa. Vai. Porque, cara, só de você acordar disposto pra vida, Sim. disposto pro treino... Mas é cara, aquilo que eu sempre falo. São coisas que te dão condições de fazer o processo. O que vai te dar resultado é o processo. Exato. Entende? Então, assim, o processo do treino, da dieta, tudo. E pergunta pro cara de meia idade, tipo 50, 55, 60 anos, quando ele começa a usar o tipo de fitoterapia, a primeira pergunta, como é que você está acordando de manhã? Ereção matinal. Já é um sinal que a função circadiana de testosterona dele já está meio que normalizando ou melhorando. É verdade, isso é tem verdade. muito isso. É. Sintomas? Sintomas. A gente tem que fuçar a vida da pessoa. Exatamente. A galera acha que é só prescrever dieta, tipo, mandar comer macro. Não, eu tenho que investir, ensinar a pessoa a entender como ela vive, entender a vida dela, com quem ela é casada. Por quê? Porque tudo interfere na dieta. Falou tudo. É verdade. Tem que ir um pouco além do básico. Porra. Não adianta, você tem que conhecer o cara. dá, Tem que não dá, conhecer. gente. E sono, né? Não. Sono é tudo. Sono né? é muito super. E aí, o que tem de subestimado. fitossêutico que ajuda no sono, cara? Um monte, pô, um monte. GABA, mulungu, passiflora. Até ashwagandha à noite. Ashwagandha. É. 5-HTP, melatonina. E eu vejo muito assim, eu gosto de ver exame de GF1. Uhum. Você pergunta pra pessoa, você dorme bem? Durmo. GF1 tá 70. Você fala, velho, você não dorme bem. Você é raso no teu sono. Muito raso. Sim. Então, todas essas... Você tem que lembrar que você quer treinar bem, mas que o treino é catabólico, destrutivo, e que você cresce, faz hipertrofia e se recupera no sono. Então, o cara que tem um sono cagado vai ter uma testo cagado, um GH cagado, IGF-1 cagado. E ele não recupera do treino. Aí é o cara que vai voltar no mesmo músculo para treinar e ainda tá doendo. Tá doendo. E sabe um sinal que eu percebo dos pacientes quando o cara tá melhorando o sono? Porque o sono tem, na literatura, em torno de 4 fases, mas a mais importante é aquela profunda que você desce lá no teta. É que são poucos minutos, não são A frequência muitos, né? teta. E quando você sonha, na verdade, você está oscilando para um sono mais leve. Então, quem nunca acordou depois de um sonho? Uhum. Você está na sua fase REM. Tipo, a fase REM não é a mais profunda. Então, quando você dorme na primeira fase de profunda, você se renova. E aí você vai mudando os ciclos de sono. Quando você acorda, você está bala. O problema é que o sono é totalmente desregulado pelo ciclo circadiano da nossa vida. Show de bola. Perguntas, Mauricião? Salve patrulha, o Matheus mandou. A ordem dos macros nas refeições pode interferir no biotipo de cada indivíduo? Exemplo, um ectomorfo na injeção de proteína no pré ou pós-treino. Pode. Como é que é a pergunta? Assim, se Você eu comer tá- carboidrato antes de proteína ou comer proteína antes de carboidrato, tem uma interferência no meu corpo, no meu físico? Sendo Boa pergunta, ectomorfo, Tem. pré-treino, pós-treino, Sim. se tem a diferença. Vamos colocar alguns exemplos para facilitar para a galera. Então, assim, eu tenho um diabético que a gente tá falando, um cara de resistência à insulina. Eu vou dar carboidrato para ele, mas qual é o primeiro alimento que ele vai comer? Fibra e proteína para depois comer o carboidrato. Pra diminuir a velocidade de absorção. Né? Exato. Um ectomorfo, o que eu faço? Eu mando primeiro o carboidrato, suco de laranja, arroz branco, para depois ele mandar a proteína e a salada. Porque daí ele não estraga o processo de digestibilidade dele por velocidade. Tem um vídeo nosso que a gente... Pô, um dos primeiros vídeos. Bom pra caramba. Que a gente falou pra quem tem dificuldade de comer um doce de leite meia hora antes da refeição. Pra fazer o pico de insulina da fome, né? Tá fome, É. Ah, esse vídeo tem mesmo. Quem tem filho sabe, né? Tipo, dá um suquinho ali antes do almoço, meu, nossa, vira um dragão pra comer. Maurício, você toma um suquinho antes do almoço, porque você é sempre um dragão. Então, Aí, terminando a resposta, quando você pega e pós-treino, você come primeiro a proteína para depois comer o carboidrato, de certa forma, a ressíntese de glicogênio vai acontecer. Mas quando você oferta uma proteína, você tem um spike de aminoácido e aí você começa toda a maquinaria mais rápido. Só que no final do contexto pode ser que não dê tanta diferença. Eu acredito que isso funciona muito bem para indivíduos treinados com uma concentração de massa muscular muito grande e que tem um encaixe dietético muito preciso.
Ou seja, atleta. Seu filho. O cara saiu disso. Ramon, né? Atleta, saiu disso. Um cara normal, as pessoas ficam bitoladas. O que comer antes do treino? O que comer depois do treino? Cara, se preocupa mais no que você vai comer durante o seu dia. Durante o dia, né? Primeira É aquilo coisa, que a gente né? falou no começo do podcast. O cara quer saber, tá, mas na tabela taco, a mandioquinha tá com 18 gramas de carbo. E nessa tabela que você me mandou, tá com 17.